Hoje eu quero conversar. Blá. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui no canal. Eu quero começar esse vídeo agradecendo a todos vocês que estão assistindo esses vídeos. Tem sido bastante desafiador, mas ao mesmo tempo libertador me colocar, né, a essa exposição aí, falar de assuntos por vezes tão pessoais pra mim, mas tem me feito bem. Não sei explicar como, mas tem me feito bem. E queria, né, começar já agradecendo a vocês todos pelo carinho, por terem assistido, pelos comentários. Eu vou dividir com vocês no vídeo de hoje o momento da minha decisão de ficar aqui nos Estados Unidos, o porquê, como foi que aconteceu, qual foi o momento, né? Porque como eu já falei pra vocês em outros vídeos, eu não vim pra ficar, eu não vim com um plano traçado de ficar aqui, mas aconteceu e aí eu vou dividir com vocês, à medida do possível, um pouquinho dessa etapa. Aconteceu no final de julho, né, de 2019, eu tava aqui já ia fazer quase um mês, e a minha vida pessoal no ano de 2019 mudou assim drasticamente, inesperadamente, de uma maneira que eu nunca poderia ter imaginado. E aí, quando eu vim para os Estados Unidos, que eu comecei a trabalhar, comecei a ver as coisas, as possibilidades foram aparecendo, eu fiquei nessa situação onde eu tinha que decidir se eu ia aplicar a extensão de visto, que foi o que eu fiz, né, a extensão do visto de turista, ou se eu ia mudar a minha passagem para o prazo que o agente migratório me deu quando eu cheguei nos Estados Unidos no dia 1º de julho de 2019. Então eu tava nesse impasse, tava orando, tava pedindo para Deus para poder me dar uma luz e tal, conversando com a minha família no Brasil também. E o que aconteceu foi que quando eu cheguei, eu fiz logo na primeira 2 semanas, uma semana que eu cheguei, eu fiz uma conta no Facebook, na época, fiz uma conta no Facebook e vi algumas postagens de pessoas procurando babysitter e tal, e essa postagem específica, ela era de maio, e eu tava vendo ali em julho, né, na segunda semana de julho, e eu falei, bom, essa pessoa com certeza já contratou alguém, né, já faz tempo essa postagem, mas eu vou aplicar. Eu lembro que eu apliquei naquele início de julho, e quando foi no final de julho que eu tava naquele impasse, já tinha conversado com o paralegal, ele já tinha me explicado como que eu faria pra poder ficar aqui se eu quisesse, qual era o processo, ele poderia fazer essa aplicação pra mim, mas teria que ser feito até o dia 1º de agosto. E aí eu fiquei, né, falei, nossa, então eu preciso resolver alguma coisa, ou eu gasto dinheiro mudando a passagem, ou eu gasto dinheiro fazendo a extensão do visto. Extensão de permanência, né, do visto de turista. E pedindo pra Deus e tudo, né, conversando com a minha família, eu fiz uma oração, isso foi no final de julho, eu tava bem assim, eu preciso resolver, eu não tô sentindo felicidade, e toda vez que eu fazia uma oração, eu pedia pra Deus colocar no meu coração a alegria de voltar pro Brasil, porque o que eu tava sentindo quando eu pensava nessa possibilidade era o contrário de felicidade, alegria. Eu falei, nossa, e se Deus quer que eu volto? Se ele não tá, né, nessa decisão, eu não vou fazer nada se a decisão não for, como que fala, endossada, né, por Deus. Eu senti que ele tá comigo, não seja lá o que for. Tô aqui sozinha, afinal de contas. E aí eu fiz uma oração, era a última semana, era uma quinta-feira. Era a última semana de julho, era uma quinta-feira, ou quarta quinta-feira. E eu orei, eu dobrei meu joelho e pedi, falei, Senhor, se o Senhor estiver comigo na decisão, né, de eu estender meu visto e ficar aqui por mais tempo, me dá um sinal, prepara uma porta, né, de trabalho aqui, que eu saiba que o Senhor vai preparar a condição para eu poder pagar o advogado e vai estar comigo nessa decisão, ou então o Senhor coloca alegria no meu coração, me enche meu coração de alegria com a decisão de mudar a passagem, porque nesse momento meu coração fica triste quando eu penso em voltar pro Brasil. Eu não saí do país, pessoal, planejado, eu não saí fugindo de uma pobreza extrema, eu não saí do país em condições que você falava assim, ah não, mas no dia que você vivia lá, meu Deus,
financeiramente falando, sabe? Passei por muito perrengue, muita coisa difícil no Brasil, extremamente difíceis e insuportáveis, né? Mas não nesse sentido de vir para os Estados Unidos com a intenção de ficar porque eu quero fazer uma vida. Teria feito se fosse a situação, mas eu tô querendo explicar, assim, que não era a minha realidade. Eu não vim porque eu precisava muito trabalhar e fazer dinheiro e, sabe, não era esse o caso. Mas era um outro tipo de tristeza que também faz a gente ficar muito, né, destruído por dentro. E aí, quando as coisas foram acontecendo aqui, enfim, chegou nesse ponto e eu pedi, e nessa oração eu falei, Deus, põe alegria no meu coração de voltar, se essa for a tua vontade, porque eu não quero ficar feliz com uma coisa que não era a tua vontade e também não quero fazer a tua vontade estando triste. E foi uma oração tão genuína, tão assim, genuína mesmo. Eu acho que Deus, Ele ouve as nossas orações quando a gente ora com fé, quando a gente ora com o coração. A gente nem coloca palavras, né? Não precisa colocar palavras demais ou querer falar bonito, porque não vai mudar o resultado. Porque quando chega lá no céu, Ele vai entender do mesmo jeito, né? Eu fico até um pouco emocionada, porque eu lembro dessa tarde que isso aconteceu. E eu orei, e quando eu orei e pedi, falei, Senhor, coloca alegria no meu coração de voltar, ou então me dá um sinal de que o Senhor tá na minha vida, o Senhor vai me abençoar aqui, que essa decisão que eu tô tomando de ficar nos Estados Unidos, ela é abençoada pelo Senhor, que o Senhor vai estar comigo em cada step, né, em cada passo que eu der aqui e tal. E eu encerrei a oração, eu faço as minhas orações de joelho, né, e o meu telefone, no momento que eu encerrei a oração, eu levantei da oração e meu telefone, plim, um barulhinho que eu não conhecia, porque eu não era acostumada com o Facebook. E o barulhinho do Messenger, né, do Messenger do Facebook é diferente. E aí era essa pessoa, minha primeira patroa, né, veio a ser a minha primeira patroa de babysitter aqui na América. Ela escreveu uma mensagem assim, você ainda está disponível para babysitter? Aquela pessoa que o anúncio era de maio, que eu mandei uma mensagem na primeira semana, ou segunda semana de julho, 2 semanas depois que eu, né, mandei lá despretensiosa a mensagem falando que eu estava disponível se ela ainda precisasse. Você ainda está disponível para babysitter? Eu não tinha nem tirado o véu da cabeça, eu faço oração com véu branco. Eu não tinha nem tirado o véu da cabeça, eu já olhei e falei, essa foi rápido. Falei, é Deus. É a resposta que eu tava esperando. Eu falei, é Deus me dando um sinal. Eu tô aqui sozinha nessa casa, pessoas maravilhosas, que eu tava hospedada na casa, tudo, mas assim, era eu, sozinha. Cheguei aqui sozinha, vim sozinha. E eu falei, isso é Deus falando comigo. Eu senti assim, tão forte, tão profundo, que quando ela começou a fazer as perguntas, eu falei, tô sim. E aí ela me perguntou, fez uma entrevista, né? Ali pelo Messenger, pelo Facebook, e me perguntando se eu sabia nadar, me falou um pouquinho da filha dela, falou que o trabalho era fixo, eu começaria 3 vezes por semana, 3 ou 4 vezes por semana, não lembro, e era meio período, né, era a partir das 3 da tarde, explicou todo o serviço como que seria, e falou, gostaria de te conhecer, se você puder vir aqui passar um sábado com a gente, no próximo sábado, eu acho que era uma quinta, porque eu lembro que o sábado já era quase ali. Se você puder vir e passar o sábado com a gente, o dia inteiro, eu te pago, tipo, o dia todo, né? E falou, eu te pago $13 a hora e no sábado você fica aqui o dia inteiro pra poder eu sentir você conhecer minha filha, é muito importante pra minha conexão, da minha filha ter conexão mais do que falar inglês, né? Ela perguntou se eu falava inglês, eu falei não. Ela falou, a filha dela só falava inglês, e ela gostaria de que tivesse interação, mas que eu precisaria pelo menos entender quando ela falasse algumas palavras em inglês pra poder ela não ficar frustrada, né? E graças a Deus deu tudo certo, eu me conectei, um anjo na minha vida, minha primeira bebê, e assim, aí eu fui no sábado e fiquei trabalhando pra elas agosto inteiro e setembro. Eu trabalhei até o meio do mês, porque eu lembro que no meio de setembro eu comecei a trabalhar com aquela outra família, como babysitter full time. E aí minha vida mudou, porque ali eu fazia muito mais dinheiro, né? Porque eu trabalhava de segunda a sábado, o dia inteiro. Então era garantido, né? Mas naquele momento, quando eu precisei de uma resposta de Deus, eu tinha que fazer o compromisso com o advogado.
E eu cheguei pra trabalhar na casa dessa minha patroa e ela perguntou, né, como que eu vim pra cá, o meu status, e eu falei, interessante você me fazer essa pergunta, porque eu preciso fazer a minha extensão de visto e eu tava esperando pra ver o que Deus ia preparar pra mim, né? Ela falou assim, ah, não, então, aí, né, conversou comigo, meu, todo apoio e tudo, e graças a Deus deu tudo certo, e aí eu fui na segunda-feira, fui no Paralegal, no escritório dele, paguei, dei a primeira parcela, e esse Paralegal também fez uma coisa que foi inacreditável pra mim na época, que eu perguntei como que é o pagamento dessa extensão de visto, e ele olhou pra mim, trabalhava ele e a esposa, e eles eram, acho que peruanos, falavam espanhol, e aí eu, né, me fazia entender ali. Ele falou, como que fica bom pra você? E aí eu falei, eu posso pagar mensal? Ele falou, do jeito que você quiser pagar, você pode pagar. Eu falei, então eu vou pagar 100 por mês. Gente, acredite se quiser. Eu fiz a minha inscrição de visto e eu paguei mensal $100 por mês pra eles. Depois que eu tava trabalhando pra família, pra segunda família, né, que eu comecei em setembro, aí eu quitei logo, porque todo mês eu tinha que ficar indo lá no escritório, levar o dinheiro. Naquela época eu ainda não tinha conta no banco, fazer no Brasil é Pix, né, aqui nos Estados Unidos chama Zelle. Eu não tinha nem como fazer um Zelle, porque eu não tinha tudo isso ainda, né, no meu telefone, eu não tinha conta no banco. Mas aí eu fui fazendo, né, foi acontecendo. Mas foi assim que aconteceu pra eu ficar aqui, foi assim que Deus preparou, né, na minha vida, e eu sou muito grata. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de acompanhar aí mais esse pedacinho da minha história. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tô de volta, rapidinho. Eu queria pedir pra vocês. Eu sou muito grata que vocês estão assistindo os vídeos, mas, gente, se inscreve no canal, me dá o joinha se você ainda não fez isso e conversa comigo aqui através dos comentários o que vocês acharam da minha história, né, desse pedacinho da minha história. É isso. Me deixa saber aqui através dos comentários o que vocês estão achando e é isso. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.